março, né, dia 15, 16 e 17, no Expo Trade, lá em Pinhais. Então, teremos Sueli Caldas, Divaldo Pereira Franco, Alessandra Viena, Jorge Godinho, mais Haroldo Dutra e Sandra Della Pola. Então vai ser imperdível, né? Orações de muita luz, muita paz, para que a gente possa receber nesses 3 dias aí, que vai ser muito importante para nós, né? Então vamos nesse instante buscar a nossa paz, desligando-se de todos os nossos compromissos mentais, para que a gente possa estar agora conectado aos pensamentos mais nobres, onde que a gente possa perceber mais a espiritualidade agindo em nós através de suas energias positivas, balsâmicas, curadoras, que vão se exercendo no instante da palestra, no instante do atendimento fraterno, no passe, que possa trazer novas convicções, firmar os nossos propósitos como espíritas, espíritos que somos, que estamos aqui no propósito do progresso, da mudança interna. Então pedimos a Jesus, nosso mestre e amigo, para que possa se derramar sobre nós a sua luz, o seu amor, a sua mansuetude, possamos absorver o de melhor para nós, nesse momento que aqui estamos, ficarmos juntos, e possamos levar conosco essa luz, essa paz. Que assim seja, em Deus, em nome de Jesus. Então nós estamos aqui hoje com o nosso irmão Alcir, né? Alcir, ele é docente espírita e Irmãos Bezerras, na Vila Guaíra. Então ele vai nos brindar hoje com a sua palavra, né? Ficaram conosco aqui, então, para trazer a mensagem espírita tão preciosa para nós. Fique à vontade, Alcir. Prezados irmãos e irmãs espíritas, boa noite a todos. Que Deus nos guarde e que nos mantenha sobre sua paz. Hoje o tema é do capítulo 16, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o tema Não se pode servir a Deus e a Mamon. Quando a gente lê esse título, alguns perguntam o que quer dizer essa frase interessante, servir a Deus e a Mamon. A Deus nós sabemos, inteligência primária do universo, é a força que impulsionou tudo, que criou tudo. E Mamon, em hebraico, significa dinheiro, riqueza. Então é nisso que os imortais tentam nos passar nesse título, nesse capítulo especial, para não servir a Mamon ou servir a Deus. Não podemos ter dois senhores, como diz os imortais. Tem que ter um só. Ou você amará um e odiará o outro, ou irá respeitar um e desrespeitar o outro. É isso que eles falam. E é isso que eles comentam. Eles vão desenvolvendo a sua lógica e a coerência, que não podemos colocar a riqueza como centro do nosso universo. Esse é o resumo de tudo nesse capítulo. É colocar Deus como centro do nosso universo. É lógico
que a riqueza é necessária? É necessária. Precisamos dela para desenvolver, para nos orientar e progredir aqui no plano da matéria? Sim, precisamos. Mas não servir dessa riqueza, não ser escravo dela. Era isso que Jesus também na Bíblia, ele falava sobre isso em Mateus e Lucas. Tomais cuidado com as riquezas terrenas, porque elas ficarão. E vós, terás o amanhã? Mal sabemos. Nessa lógica de Jesus, faz sentido isso que ele falou? Adianta acumular cofres abarrotados de dinheiro, quartos cheios de ouro, diamante, sem saber se vai continuar encarnado amanhã? O que vai ser dessa riqueza? Ela simplesmente será distribuída. Ah, mas tem meus entes queridos. Se Deus assim o quiser, eles usufruirão. Eles não terão a posse porque não pertence a eles. É isso que os imortais tentam nos explicar. Que quando no momento, no ato do processo desencarnatório que todos nós passaremos, que é normal, é um ciclo, é um processo, é uma transformação, deixaremos aqui na Terra até o nosso corpo físico. Ele vai ficar como vai ficar as riquezas. E depois, quando estiver no plano espiritual, na zona umbralina, muitos irão chorar porque gastaram todo o seu tempo em acumular riqueza e deixaram sua família de lado, seus filhos, suas filhas, seus maridos, esposas, tios, primos, tudo de lado, porque a riqueza era mais importante. De lá chorarão. Uns tentarão até tentar pegar o ouro que acumulou, mas não vai conseguir. Está em outra dimensão. Não vai conseguir. Então, o Jesus, nesse período na Bíblia, ele teve esse cuidado para que prestemos atenção nos nossos atos, prestemos atenção no que nós estamos falando e fazendo no nosso dia a dia. Cuidado com isso. Ele vai além. Ele diz cuidado, mesmo se você não falar ou não agir, cuidado com o seu pensamento. Preste muita atenção no que você está atraindo. Será que eu estou atraindo coisas boas? Será que eu estou atraindo coisas desequilibradas para o meu dia a dia? Então vamos prestar atenção nisso. Tomar certo cuidado e ler com mais precisão esse evangelho maravilhoso que os imortais nos presentearam. Cuidar para não ser aprisionado na riqueza, nessa ilusão, porque é uma ilusão. Teve uma história bem interessante que foi contada em livros por palestrantes. Isso aí não é segredo algum. Um senhor morando em Minas Gerais, que agora não mora mais, ele foi fazer seu imposto de renda e mandou para a Receita Federal. A Receita Federal olhou, viu com atenção e ficaram abismados com o que ele escrevera no seu imposto de renda. Ele colocou todos os seus bens certinho, sem nenhum problema, só que ele colocou uma observação no imposto de renda, que começava assim: o que adiantou eu acumular todos esses bens que eu estou agora declarando para vós?
Se soubesses o tempo que eu tive para acumular esses bens, foi o tempo que eu perdi com a minha família. Não dei atenção aos meus filhos. E o tempo foi passando e eu fui acumulando cada vez mais bens. Até que um belo dia minha esposa adoeceu. Meu filho e minha filha estavam perdidos, desiludidos, e eu focado, sempre em minha mente, em acumular bens, para deixar minha família bem. Mal visitar a minha esposa no hospital. Eu não ia porque eu estava sempre ocupado. Na semana seguinte ela desencarnava. Meus filhos choravam. E eu, por sua vez, fiquei ainda mais preocupado, porque sem a esposa, o que será do meu filho e da minha filha? Eu tenho que acumular mais bens. E deixei eles à sorte. Meu filho foi crescendo, se desequilibrando cada vez mais pela perda da mãe, entrou no mundo do vício, das drogas, cada vez mais se afundando. E a minha filha, cada vez mais olhando o irmão se afundando, perdera a mãe, não tinha um pilar, que era o pai, ela se desequilibrou cada vez mais. Vendera até o seu corpo para os outros. E nisso, eu declaro a vocês que tudo o que eu acumulei durante o ano não valeu de nada. Porque o meu filho, que se afundava cada vez mais, desencarnou. E minha filha pegou uma doença séria. E por sua vez também desencarnou. E eu fiquei só. E fiquei nessa solidão pensando: o que vou fazer da minha riqueza? Porque eu acumulei esses bens para a minha família. Mas cadê a minha família? Desapareceu. E é isso que eu quero passar de mensagem para vocês. Não ser prisioneiros desses bens. Dar a sua importância máxima para a família. E eu espero que com isso eu alcance um grande número de pessoas para despertá-las. Cuidado com a riqueza. Será que vale a pena acumular bens e perder toda a família? E acabar a mensagem. Que é bem interessante, que ele deu um exemplo. Isso aí foi na década de 90. Um pouco antigo, passado, mas real. A riqueza não vai trazer felicidade. Ela não traz. A riqueza não vai trazer saúde, não vai orientar seus filhos e suas filhas. Não, é você. Então é nisso que a gente tem que pensar, no que a gente está fazendo conosco e com a nossa família. Será que acumular bens e deixar a família de lado é certo? Então Jesus sempre tomava certo cuidado no falar. Ele falava em parábola, para cada vez mais tocar as pessoas. Vem de parabolê, em grego significa histórias. Eram histórias que ele contava. Mas eram histórias muito profundas que até hoje a gente estuda, alguns estudam e ainda não conseguem entender. A riqueza de informações que está implícita na mensagem. Está lá, tudo lá a mensagem. Só que é difícil de entender. Então a gente tem que tentar ler cada vez mais, estudar com pessoas para tentar absorver isso. E praticar, colocar isso em nosso coração, não deixar ao vento. Porque não adianta a gente ler, entender e não praticar. Tem alguns que pensam, isso não é para mim. Isso é para aqueles. Mas isso é para todos. Tanto que quando a gente lê na pergunta número 625,
o livro dos Espíritos, qual o tipo mais perfeito que Deus colocou no mundo para servir de guia e modelo para a humanidade? Uma única palavra: Jesus. Não tem outro. É o guia e modelo. Se é o nosso guia e modelo, vamos seguir. Vamos cada vez mais prestar atenção nos seus ensinos, porque a importância disso pode nos libertar, pode despertar, sair dessa matrix na qual nós estamos mergulhados, nós estamos inseridos. Por isso que ele falou: tome cuidado com o que falas, tome cuidado na sua ação, no agir, e tome cuidado principalmente no pensar. Porque o falar e o agir começa sempre no pensar. Sem o pensamento você não consegue falar, não consegue agir. Então cuidado com os seus pensamentos. E é bem interessante que, na verdade, esse capítulo ele vai desenvolvendo cada vez mais em vocês, e a gente olha aquilo e ficamos: o que estamos fazendo no nosso dia a dia? Porque os ensinos na qual, aqui nessa casa, no Centro Espírita, Luz do Evangelho, outras casas espíritas têm um grupo de estudos. Isso é normal, tem que ter. Mas a gente não tem que deixar só na sala de estudo. A gente tem que colocar na nossa casa, no nosso trabalho, no cinema, no shopping, na rua, aonde eu estiver. Eu estou inserido nas leis universais, eu estou mergulhado nas leis universais, eu tenho que respeitar as leis universais. Somos como peixes. Nós locomovemos, respiramos, e a lei universal é todo o oceano na qual nós estamos inseridos. Cada ato que nós cometemos, cada desatino, ela é acionada. E aí não tem mais o que fazer. Eu tenho que reparar a lei. Eu tenho que retificar agora o meu caminho. Porque a lei, quem formou foi Deus. Não tem como a gente fugir dela. Teve um amigo bem interessante que ele falou assim para mim: Valcir, tá, eu entendi as leis, tá lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, tá lá começando com a lei de adoração e vai até a lei de justiça, amor. Tá, entendi tudo isso. Mas eu percebi que isso não é para mim. Eu prefiro ir mais para as outras religiões. Equivocadamente ele falou isso, porque a doutrina espírita não é religião. Mas ele falou: eu vou para as outras, porque é mais fácil. Porque quando eu comecei a ler e eu comecei a entender, eu vi a dificuldade que é para seguir o seu caminho. Eu preferi largar. Ok. Se ele preferiu, não tem o que fazer. Eu não tenho como obrigá-lo a ir para a doutrina, não. Vai. E ele foi. Uma pessoa que teve a capacidade de ler, entender, olhar para o seu interior, conversar consigo mesmo, porque ele teve essa conversa com ele, e decidiu não seguir porque é difícil, complicado, não vou conseguir. Olha a clareza desse ser que falou comigo, eu fiquei abismado. Porque quando nós falamos com algumas pessoas, nós vamos identificando assim algumas coisas que às vezes está em contradição com o que está a doutrina, ou com o que eles pensam. Então, por isso que tem que ter os estudos certos, coerentes. Porque quando a gente estuda coerentemente, a gente percebe isso e adentra no nosso interior, nós praticamos em todo momento, em qualquer lugar. Teve um amigo que comentou para mim: Valcir, eu estava no trabalho e numa reunião, uma pessoa ficou nervosa e queria me agredir. Sabe qual foi a minha atitude? O qual? Eu abracei. Como assim abraçou? Eu abracei. Ele estava nervoso, ele ia partir para cima, eu abracei. No momento que eu abracei, ele estava tão duro,
Ele parecia um poste, estava oração um poste, na verdade. Mas conforme foi passando o tempo, passou rápido, ele foi ficando cada vez mais mole. Ele já não estava tão agressivo. E aí eu percebi os ensinos de Jesus que dar a outra face é dar o que você tem de melhor. Eu dei o meu amor que eu tinha por ele. Num abraço, ele se desmanchou. Olha que interessante. São práticas de Jesus posto no dia a dia e funcionando. Até hoje tem psicólogos, até o pessoal da administração, fazendo livros, escrevendo livros sobre Jesus. É interessante essa fase, porque se a ciência começa a olhar esse lado, porque tudo que Jesus falou é real. E a gente pode fazer no nosso dia a dia. Basta querer. Porque o nosso cérebro, quando nós começamos a automatizar certas ações, elas passam a ser realizadas automaticamente no processo físico nosso. Por exemplo, eu vou em casa, chego em casa, abro a porta, fecho a porta, sento no sofá, não dou boa noite à minha esposa ou ao meu marido, não estou nem aí com os filhos, só quero ligar a TV e assistir futebol. Eu faço isso todo dia. Chega no dia que eu chego em casa, olha, ninguém existe. Só eu, o sofá e a TV. E vai lá no automático. Todo o processo que cria hábitos, que é isso que Kardec falava no começo, que é a educação, que é o conjunto de caracteres que são os hábitos que nós formamos no dia a dia. Isso cristaliza no nosso cérebro. E é difícil depois de desfazer. Por isso que aquelas pessoas que, quando gostam de mentir, mente muito, ela automaticamente vai mentindo. E ela gasta uma energia tremenda para manter a sua mentira, porque é complicado, porque cada um vai fazendo uma pergunta, ela tem que inventar coisas. E é um gasto de energia muito grande. Não era mais fácil ter dito a verdade antes? Então, como a gente se perde no nosso dia a dia? A gente percebe muito isso. E eu percebo quando eu estou entre amigos, entre pessoas, colegas, que eles acabam falando exatamente isso, porque nós somos humanos, nós temos as mesmas imperfeições. Eu, qualquer um. Então fica fácil de entender. Então se a gente colocar Jesus em nossa vida, fica mais fácil. Se servir a Deus, fica mais fácil. E não a ilusão da matéria. É essencial, sem a riqueza e sem o dinheiro, não é possível construir hospitais, não é possível construir asilos, não é possível construir uma biblioteca com culturas 1000 para todos, não é possível fazer um saneamento básico, não é possível. O dinheiro, sim, ele tem a parte positiva dele, mas o dinheiro e a riqueza é como uma energia neutra. É uma energia neutra. Ela só vai servir para polo positivo ou negativo, dependendo do uso frutuário de quem a detém. E o que eu vou fazer com esse dinheiro? Tem uns que constroem armas, outros constroem verduras, fazem legumes, uma lavoura maravilhosa. Depende de quem a detém. Então ela não é ruim. Porque se ela fosse ruim, não teria lógica Deus colocá-la no mundo. Sabendo que todo mundo vai cair, aqui vai cair. Toma a riqueza, você deve ter. Já vai com um brau. Já está decidido. Não. Depende da pessoa. É por isso que nós, a parte importante no nosso dia a dia somos nós, cada um de nós. Porque a paz no mundo, ela só vai se concretizar quando a paz ela existir dentro de cada ser humano. Aí existirá paz no mundo. Enquanto não tiver paz no mundo, tiver aquele tormento, aquela briga interna, eu sou um ser bélico, um ser que gosta de guerra, não vai ter paz. Tem uma coerência.
E quando nós vamos cada vez mais adentrando a questão dos ensinos dos Espíritos, nós vamos observando que isso tudo que foi falado, a questão da parábola do mancebo, do príncipe jovem, em Lucas, que chegou próximo de Jesus e queria seguir Jesus. Era um príncipe com vários bens. Jesus sabia, telepaticamente ele já sabia, ele não vai, mas eu vou aproveitar para ensinar, porque ele era um excelente professor, um sábio, brilhante, formidável. E ele olhou bem nos olhos do príncipe mancebo, jovem, e falou: vende tudo o que tens, dê aos pobres e siga-me. O príncipe, coitado, olhou tristonho para Jesus, baixou a cabeça e foi embora. Nunca mais voltou. Servia a Deus ou a mamão? Sabia que esse príncipe servia a riqueza. Mas Jesus fez aquilo de propósito. Não é para desqualificar a riqueza. Não é para dizer que os ricos não herdarão os céus, como ele comentou, como está escrito na Bíblia. Mas para mostrar que não podemos ser prisioneiros da riqueza. Não servir totalmente a riqueza, não ser escravo dela. Não. Mas servir ao Pai. Servir aos seus propósitos. O que nós estamos fazendo aqui é isso que Jesus queria despertar. O que vocês estão fazendo aqui? Para que vocês estão aqui? A doutrina espírita, nós sabemos que ela explica. Estamos aqui para progredir, para evoluir. Mas será que todos sabem? No dia a dia? Às vezes eu me dou conta de que eu falando com as pessoas, tem pessoas que não, assim, na minha casa é tudo certinho, tudo beleza, ok. Mas no dia a dia a gente vê que tem uma coisa estranha. Porque nós temos uma coisa bem interessante. Nós temos um brinquedinho, 4 rodas, temos a chave dele, o controle remoto dele, temos que até tem um alarme dele, e nós destravamos, abrimos a porta do nosso brinquedo, que é o carro, nós entramos, colocamos a chave na ignição e damos partida. Depois desse momento, começa-se uma transformação. As pessoas saem do trânsito, não querendo mais saber do próximo. Às vezes um dá um sinal de seta para desviar, mudar de faixa, porque está no momento de dificuldade, está bloqueado à frente. Não conseguiria passar, então vou tentar sair, mudar de mão, ir para outra mão. E a pessoa que está atrás, vendo aquilo que ele deu a seta, desafou, vou acelerar. Quem disse que vai passar? É orgulho. Na minha frente não. Atrás de mim tudo bem. Na minha frente. Essa faixa é minha. Como se fosse dele, né? Tudo meu. Aí de ti se passar à minha frente. E aí hoje, uma pessoa comentou, fazendo piada disso, que quando quer que o outro acelere, que está do seu lado direito ou esquerdo, ele dá certo. Aí o cara parte, acelera, e ele vai e muda de faixa. Brincando, mas é uma verdade. Mas se você parar para conversar com essa pessoa, a pessoa sai do carro calma, tranquila. Mas o que passa? Né? Será que o conceito que nós aprendemos de Jesus está realmente dentro de nós? Ou só na superfície, ou só no... porque é bom, né, falar de Jesus, eu falo. As pessoas já ouvem, já gostam, já... Mas eu praticar, isso é difícil. É complicado. Porque a pessoa não quer. Imagina só, na vida, no dia a dia, como é difícil, porque os ensinos de Jesus é tudo simples. Se a gente ler, é simples e fácil de seguir. Mas por que a gente não faz? Porque a gente não quer. Porque é complicado. Porque eu tenho a minha recompensa. Eu tenho o meu retorno do prazer.
de gozar algo que eu gosto. Eu gosto de assistir Big Brother, vou assistir Big Brother. Ok, é um desejo, uma ambição. Mas ler sobre Jesus, não. Fazer o evangelho lá em casa. Não. Mas aí no domingo, tem um fantástico, tem outro dia, não, aí segunda-feira. Cara, tem um jogo de futebol do Corinthians, eu não sei. Então, ó, a Arena eu acho que vai ter alguma coisa. Terça. Sempre tem alguma desculpa. Quando você começa a colocar desculpa no que você deveria fazer, o que você deseja fazer, não muito, mas deseja um pouco, isso se chama autossabotagem. É que eu não quero fazer. Ou eu fico sabotando. Como que essa sabotagem ela pode ser consciente ou inconsciente, segundo os psicólogos? Eu vou no centro espírita, quer ver um exemplo bem interessante? Vou lá, marquei, não, quinta-feira vou no centro espírita certinho, 8 horas da noite, tá, beleza, não tem problema. De repente, toco o telefone. Opa, quem é que será? Aí, estou conversando com meu irmão, tal. Cara, hoje tem um baile, olha, vai pintar gatinha lá. Você vai? Você pensa, centro espírita, gatinha, você começa a colocar na balança, que pesa mais? Colocar na balança. Não, eu vou para o centro espírita. Aí quando chega a hora para ir para o centro espírita, você decidiu. Aí você quer aquela roupa que você já estava na cabeça. Você não encontra. Você quer a chave do carro, você não encontra. Você não encontra nada. Por quê? Porque você não quer ir. O seu inconsciente está provocando você. Está dando branco na sua mente de propósito. Olha como o nosso cérebro funciona. Porque nós desejamos não ir para o centro. Essa é a verdade. É melhor ser verdadeiro possível. Igual o rapaz falou, olha, eu não vou ser espírita porque é muito complicado. Ok? Pelo menos ele foi verdadeiro com ele mesmo. Então a pessoa não vai. Então quando a pessoa realmente quer fazer, dá tudo certo, tudo certinho. Está lá a roupa, está lá a chave. Não tem problema nenhum. Não recebo ligação do meu irmão, porque às vezes nós temos amiguinhos no mundo espiritual que não querem que a gente vá. E aí eles sabem o que há no nosso interior, porque eles conhecem. Eles estão todo momento vigiando. Eles sabem o que a gente está fazendo. Não adianta você fazer a coisa errada entre 4 paredes. Ninguém está vendo. Será que ninguém está vendo? Paulo de Tarso falou que há uma nuvem de testemunhas. Se há uma nuvem de testemunhas, cuidado com o que você está fazendo. Preste atenção. Então eles sabem aonde te atingir, porque ainda há imperfeição em nós. Ainda há essa parte que não queremos trabalhar. Quando lemos a pergunta número 919 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, como se fosse nós hoje, qual o meio prático? Meio que eu consiga fazer rapidamente, mais eficaz, meio prático, mais eficaz, de se melhorar nesta vida e resistir à atração do mal? A resposta: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Não tem outro caminho. Se conhecer. Mas como? Santo Agostinho, na continuação, está lá embaixo no Livro dos Espíritos, ele continuando, dando o seu exemplo do que ele fazia de reforma íntima. Todo dia de manhã, ao me levantar, faço minhas orações, saio para fazer minhas atividades, e chegar em casa, eu faço um relato do que eu fiz no dia. Se eu fiz coisas ruins ou coisas boas, eu coloco numa coluna, escrevo. Mentalmente de fazer isso. Mas você pode escrever para facilitar. No dia seguinte, as coisas ruins que eu fiz, eu tento melhorar, eu tento arrumar, consertar. Se eu briguei com um amigo, eu vou pedir perdão no dia seguinte. Nem que ele me perdoa, mas essa briga que eu tive, eu me prendi a ele. E no perdão, eu me liberto. Se ele não perdoa, aí é com ele. Mas eu tenho que me libertar disso. E ele fazia isso. Brigou com o amigo. Dia seguinte, pedi perdão.
Chutei o cachorro, dia seguinte, alimentar o cachorro, experimentar, fazer um carinho, dar uma aguinha para ele. Briguei com meu irmão, vou lá, tem que te fazer essa briga. Então é simples, Santo Agostinho vai fazer isso durante muito tempo. Chegou no momento que os processos eram automáticos, porque são os hábitos na qual foi. São os caracteres que ele foi formando no seu cérebro. E de repente ele começou a fazer só coisa boa. Ele pensava antes de falar, opa, não, isso aqui vai ter uma consequência. Isso aqui eu não posso fazer. Ele já parava. E de repente começou a ir rapidamente esse processo. Então, é a chave. Se conhecer é isso. O que eu fiz? Peraí, eu estava no carro, o cara deu a seta, eu não fiz isso. No dia seguinte, se alguém der a seta, qualquer um, eu vou deixar passar. Nem que seja o carro de brinquedo do meu filho, eu vou deixar ele passar. Então a gente vai percebendo isso, a gente vai mudando. E aí a gente vai mudando, a gente vai percebendo isso, olha só quanta coisa eu tenho. Ter coragem de se olhar no espelho. Realmente eu sou assim, sou. E como devo fazer para melhorar? É assim, assim. Ah, não consigo sozinho. Eu tenho espírito, explica. Ah, não estou conseguindo, é difícil. Ok, vamos buscar ajuda. Existem terapeutas, psicólogos, psiquiatras, não tem problema. Ninguém vai se taxar de maluco, não, pode não. Eles deixam você deitado no divã, e você vai falando e eles vão te orientando. Olha, você fez isso, isso. É porque a gente não percebe. Quando nós estamos no cenário nosso, a gente não percebe as coisas que a gente faz. Mas o terceiro, um observador, ele consegue ver. Ele pode ajudar nesse momento. E é isso que os Espíritos pedem para todos nós. Orar e vigiar, prestar atenção nos seus atos, no seu pensamento, cuidado com suas ações, cuidado com seus pensamentos, tome conta da sua família, honrai vosso pai e vossa mãe. Ele falava tudo isso. E é simples, gente. E a gente, no mundo da matéria, na ilusão, nós complicamos, porque nós... Isso é complicado. Isso não é para mim. Eu coloco isso, mas não, é para todos. Serve para todo mundo. Basta a gente querer. É possível? É possível. Não, mas não é um fato, não. Tanto que eu contei relatos verídicos, reais, de pessoas fazendo isso no dia a dia. É por isso que às vezes nós encontramos pessoas diferentes, nós... Peraí, como que ele entregou uma mala cheia de dinheiro que não é dele para as autoridades? Outra pessoa poderia pensar, ele poderia ter ficado com esse dinheiro, mas ele devolveu. E aí nós achamos isso estranho. Aí ele vai no programa de TV, é aplaudido em pé, e aí dá o microfone para ele falar, e ele fala, olha, eu não fiz, eu não sei porquê esse espanto do pessoal todo. Eu só fiz o que tinha que fazer, eu fiz o meu dever. Como cidadão. E tem que levar um tapa, ouvindo ele falar. Porque não precisava disso tudo. Nós temos que ser assim. Nós temos que perceber isso. E saber que o caminho reto, o caminho do bem, o caminho da evolução e do progresso, é seguir a Jesus. Vende tudo que tem, dá ao pobre, não seja prisioneiro, não seja servo de mamão. E siga a Deus. Mas como Jesus falou, para seguir a Deus tem que me seguir. Aí você chegará até Ele facilmente. É muito fácil. Basta a gente querer. E eu só tenho que agradecer esse momento por realizar essa palestra hoje. Muito obrigado a vocês. E voltem em paz para suas casas. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Então, eu quero agradecer ao Moacir, né? Por estar aqui conosco, né? Venha com outras oportunidades também, está convidado para estar aqui conosco, né? Para trazer essa mensagem maravilhosa aí, né? Que faz com que a gente reflita profundamente a respeito da doutrina espírita, né? Olha, a doutrina espírita nos dá a ferramenta, né? Para que a gente possa nos transformar, mudar a nossa condição de vida, né? Aqui que nós estamos. Né? Muito obrigado. Eu quero convidar a todos, então, né, a vir estudar conosco hoje.
venho estudar na segunda-feira, a entender, a buscar a doutrina espírita, o livro dos Espíritos, o Evangelho, o Espiritismo, né? Que é a base das nossas palestras, que faz com que a gente possa alinhar, organizar, né? As nossas ideias, nossos pensamentos, sempre para frente, que a gente possa buscar o progresso que é tão necessário para que a gente não possa ficar andando em círculos nesse momento reencarnatório que nós estamos aqui. Repetir muitas vezes as mesmas coisas que estamos repetindo já de outros momentos. Tá certo? Então elevemos o nosso pensamento, né? Já está elevado na verdade, e buscando então esse agradecimento pela vida, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos na busca da luz, na busca das vibrações transformadoras, que faz com que possamos refletir profundamente as nossas ações, daquilo que é necessário para que haja a mudança e traga a paz interior, como o nosso irmão Valcir nos falou. Então, que possamos sentir e trazer essa paz íntima, a paz de Jesus, aonde não temia nada, onde buscava a coragem sempre dentro de si mesmo, nas suas transformações, fazendo com que possamos todos nós sentir realmente que Deus age em nossa vida. Que a paz permaneça entre nós. Que possamos levar em nossos lares, em nosso trabalho, aonde estivermos. Que assim seja.